Você sabe qual a importância da flexibilidade para um líder? Sabe o que é resiliência? Quer descobrir como o desenvolvimento dessas competências pode impactar a liderança? Eu sou a Roberta Muniz e damos início a mais um episódio da sessão Liderança e Produtividade. Mas quem vai apresentá-lo é o Juliano Aleva. Então fiquem com esse novo episódio do nosso Conubcast. Hoje falaremos de flexibilidade e resiliência. Quando Raul Seixas compôs "Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo", ele retratou muito bem a importância que a flexibilidade exerce sobre o desenvolvimento humano. Flexibilidade é uma palavra que vem do latim flexibilitare e significa, em seu sentido mais amplo, capacidade de adaptação, seja a situações voláteis ou na superação de obstáculos. O 10º pressuposto da PNL afirma que o elemento controlador do sistema é o elemento mais flexível e, de antemão, quero explicar que a flexibilidade não tem nada a ver com assentir ou concordar com todas as reivindicações dos membros da equipe, mas sim possuir recursos inconscientes que nos possibilitem a individualização da capacidade de entender e de influenciar. Explico melhor. O cérebro é fisicamente idêntico entre as pessoas normais. Então, o que determina que os resultados em todos os campos de nossas vidas se mostrem tão diferentes? Uma pessoa conquista grande sucesso em certa área e outra é moradora de rua. Como entender essa disparidade considerando que os cérebros são iguais? A resposta fica fácil de ser encontrada quando comparamos a mente humana com uma máquina programável. O cérebro é o hardware e o pensamento inconsciente é o software. O que determina os resultados são as estruturas de pensamentos que residem em nosso inconsciente, já que essas estruturas determinam o modo como reagimos a tudo o que ocorre em nossa volta. E os comportamentos que possuímos não são fruto do acaso. Nós aprendemos a tê-los com as pessoas de elevado poder pessoal sobre nós, sobremaneira na infância e na adolescência. Podemos aprender comportamentos que nos trazem felicidade e resultados positivos, assim como podemos ter comportamentos que nos colocam na dor e numa vida cheia de limitações também. O problema é que o ser humano tem a tendência de não variar as maneiras de reagir aos problemas. Aprendemos um jeito e, mesmo que esse jeito não seja o mais adequado, insistimos em utilizá-lo. Então, alguns exemplos como explodir em fúria quando confrontado, ficar calado quando o desejo é de se manifestar, ter preguiça na hora de estudar, procrastinar, ter momentos de pânico, ser tímido e até possuir medos exagerados. Todos os comportamentos ocorrem da seguinte forma: um gatilho dispara um processo inconsciente. Ter flexibilidade significa que um mesmo gatilho pode disparar várias maneiras de reagir ao mesmo fato. Quando é dito que as pessoas de alto desempenho têm em comum a elevada capacidade de se comunicarem, o que se está querendo explicar é que a capacidade de comunicação tem necessariamente que considerar o modo do outro pensar e não o nosso. A essa capacidade chamamos de flexibilidade. Pessoas flexíveis ajustam a estrutura de sua comunicação ao que chamamos de modelo de mundo do outro, elevando assim o seu poder pessoal e, consequentemente, a capacidade de influenciar, expandir a consciência, abrir a mente, ver as coisas sob um novo prisma, um novo modo de ver as coisas, novos pontos de vista, ter mais qualidade de vida, se apoiar, se amar incondicionalmente, acreditar em você e nas suas convicções, mas sem se apegar a elas tão profundamente. Novos padrões de pensamento, atitudes novas, experiências e vivências no seu melhor. A palavra flexível nos remete a algo maleável, fácil de manejar. A flexibilidade é uma competência emocional que compõe 2/3 das competências necessárias para conseguirmos êxito em nossas vidas. Liderança, desafio e flexibilidade estão
intrinsecamente ligadas. A revista Você S.A., na sua edição 165, aponta as competências que as empresas mais buscam nos candidatos. A flexibilidade é a mais requisitada, seguida da boa comunicação, liderança, alta energia e pensamento estratégico. Ser flexível é não ter sim e não gravados na ponta da língua. É ter jogo de cintura para aceitar ou refutar quando necessário. É ouvir ideias, mesmo contrárias quando factíveis. E é não ficar solitário, mas fazer parte do todo numa voz uníssona. Agora falaremos da resiliência. E o que é essa competência? É a capacidade de se reerguer em situações difíceis em vez de tornar-se uma vítima do desamparo. Ser resiliente pode ajudá-lo a lidar com o estresse, diminuir a possibilidade de sofrer de depressão e até provou-se ser capaz de estender a longevidade das pessoas. Vocês viram que eu falei rapidamente sobre flexibilidade e resiliência juntas. Então eu quero trazer um exemplo para vocês. Como que podemos trazer uma imagem dentro disso? Imaginem um bambu, aqueles bambus bem altos. E imaginem que alguém pegou esse bambu e torceu ele. Essa torcida é a flexibilidade que o bambu tem. Se nós soltarmos esse bambu, ele vai balançar e tudo mais, vai acontecer aquele movimento. Quando ele voltar e parar, significa que ele foi resiliente, ele voltou no seu estado normal. Então a flexibilidade e resiliência, elas andam juntas por conta disso. É a capacidade de se mover diante das situações e o tempo que você retorna para o seu estado original. Um líder resiliente promove a construção de sistemas organizacionais resilientes, baseados na identidade, coesão, cooperação, responsabilidade e equilíbrio, tanto físico quanto psicológico. Quando a pessoa passa por alguma mudança e consegue aplicar a resiliência nessa situação, ela logo consegue adaptar-se. É importante, contudo, destacar que a resiliência é uma habilidade como saber administrar conflitos e emoções, ter controle dos impulsos, saber analisar o ambiente, ter organização e manter o foco em seus objetivos, ser proativo e otimista. A resiliência é muito importante para o líder, mas também para o colaborador, porque todos nós somos donos das nossas ações, somos responsáveis por nossos resultados e situações que nos envolvem. E essas características importantes para o líder servem para você também, que faz suas próprias escolhas e toma decisões tanto profissionais quanto pessoais. Todos nós devemos, através da resiliência, perceber que a situação em si não é o elemento causador do sofrimento, e sim a forma como projetamos ou vivenciamos a mesma. Precisamos sim ter a capacidade de promover as transformações necessárias para alcançar nossos objetivos. A resiliência é um fator crítico para enfrentar os desafios desta primeira metade do século. A boa notícia é que se trata de uma competência que pode ser aprendida. Trocar de chefe, ter um projeto rejeitado e sofrer uma injustiça de colega são situações que testam os limites do profissional. Conheça então os 9 fatores da escala da FGV para avaliar o nível de resiliência dos profissionais. 1. Autoeficácia. Autoeficácia é a crença na própria capacidade de organizar e executar ações requeridas para produzir resultados desejados. Associada à autoconfiança, transforma-se em combustível para a proatividade e para a solução de problemas. São necessários treinos específicos para perceber melhor as situações, tomar consciência de qual conceito faz de si mesmo e de qual é o seu padrão habitual de atitudes. A psicoterapia pode ajudar muito nesse caso, assim como a realização de projetos de forma sistemática e planejada. 2. Competência social. A competência social é a capacidade de ir em busca de apoio externo em momentos de estresse. Engloba tanto a abertura para receber apoio quanto a busca proativa de ajuda. Todo treinamento oferecido para desenvolver liderança, comportamento ético e melhoria de relações é válido. Pode-se praticar também a escuta empática, que convida o outro a falar e oferecer maiores detalhes, adiando julgamentos críticos, e a escuta ativa, um processo de
Indagação orientada. Envolver-se em projetos sociais ajuda a desenvolver a consciência moral também. 3. Empatia. É a habilidade promotora tanto da competência social quanto da solução de problemas. Significa colocar-se no lugar do outro, compreender a pessoa a partir do quadro de referência dela. A leitura, sobretudo de livros de literatura e biografias, ajuda a pessoa a se imaginar no lugar do outro. Nos filmes, observe a psicologia de personagens, a trama e o contexto. Trabalhos sociais voluntários também desenvolvem esse aspecto. 4. Flexibilidade. Agora nós entenderemos o porquê essas duas competências andam juntas. Esta está relacionada à maior tolerância à ambiguidade e à maior criatividade. O pessimismo faz com que o indivíduo de baixa resiliência insista teimosamente em atitudes pouco efetivas. Já o resiliente, em oposição, ele é flexível, pensa em opções, age e, se a ação não é efetiva, escolhe outra opção e persiste. Pense de imediato em aulas de yoga ou dança de salão, por exemplo. No longo prazo, vá atrás de treinamento de desenvolvimento de criatividade, que desbloqueiem e permitem pensar fora da caixa. 5. Tenacidade. Trata-se da persistência e da capacidade de aguentar situações incômodas ou adversas. Indivíduos com baixa tenacidade desistem facilmente. A prática esportiva ajuda, pois aprimora a disciplina e expõe os limites do corpo. É o indivíduo que regularmente faz 1 hora de esteira porque sabe que é importante e não porque gosta. 6. Solução de problemas. É uma característica dos agentes de mudança, indivíduos preparados para diagnosticar problemas, planejar soluções e agir sem perder o controle das emoções. Atitude que mobiliza para a ação. Um bom conselho para começar é entreter-se com jogos de estratégia, aqueles que fazem pensar em soluções como o xadrez. Mas, para desenvolver plenamente esse fator, a melhor solução é mesmo a dedicação para colocar projetos de pé, pessoais ou profissionais. 7. Produtividade. Está associada a desafios, a conviver com incertezas e ambiguidades. Refere-se à propensão a agir e à busca de soluções novas. Reativos tendem a esperar pelos impactos de adversidades. Proativos tomam iniciativa. E como adquirir? Uma solução é procurar um serviço de coaching. A orientação de profissionais mais experientes pode ensinar como ser ágil e dar respostas certas. 8. A temperança. Essa é o controle da impulsividade e da raiva também. Significa maior capacidade de regular emoções, mantendo a serenidade em situações difíceis. Medidas paliativas, como ouvir uma música, se afastar um pouco e jogar água no rosto, são válidas. No longo prazo, meditação, condicionamento físico e psicoterapia para resolver problemas de autoestima. 9. Otimismo. Na escala da resiliência, o otimismo é uma competência resultante da união de 3 outras: a competência social, a proatividade e a autoeficácia. Todas as atividades recomendadas para a competência social, proatividade e autoeficácia são úteis nesse caso. De resto, basta ter uma atitude positiva diante da vida. Bom, pessoal, hoje falamos sobre flexibilidade e resiliência. Espero que tenham gostado. Se gostaram desse episódio, deixe sua curtida, compartilhe o nosso podcast e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!